Amém. Graças a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 18, versículos 20 e 21. Provérbios 18, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 18, 20 e 21. Todos encontraram? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Podeis assentar. Queridos, eu gostaria de iniciar esta palavra agradecendo a Deus por sua vida. Também por esse privilégio, por essa oportunidade de ter vocês aqui e poder ministrar da parte de Deus uma palavra ao seu espírito e crente certo de que esta palavra ela produzirá aquilo para o qual o Senhor há de estabelecer em você, e certamente aquilo que Deus fará através da sua palavra aqui esta noite será um impulsionamento, um fator impulsionador para você adentrar 2023 com a sua fé renovada, com a sua esperança fortalecida, com a sua disposição de serviço também reafirmada. E eu queria inicialmente introduzir esta palavra dizendo a você que tudo quanto foi feito e tudo quanto se fez e existe foi pelo princípio da palavra colocada em prática, verbalizada e colocada em prática. Então, vocês conhecem certamente o livro de Gênesis. E Deus, então, Ele vai dar início à criação através do verbo. O verbo em ação, que é o seu Filho, o Cristo, mas é a palavra sendo verbalizada, proferida, anunciada, proclamada, eu diria profetizada. É a palavra de Deus que começa a dar existência, ou trazer à existência, o que nós conhecemos como cosmo, como existência cosmológica, o mundo animal, vegetal, mineral. E isso veio a princípio pela palavra. Diferentemente de toda a criação, só o homem, que Gênesis diz que Deus fez de uma maneira artesanal, do labor das suas próprias mãos, Deus criou o ser humano, ou humano, do qual Ele disse que seria a sua imagem e sua semelhança. Mas toda a criação, tirando o homem ou a humanidade, Deus fez pelo poder da sua palavra. Então, nós estamos em uma série de 4 quartas, em que esta é a terceira e que o tema é Profetizando 2023. Então, nesta noite eu quero que cada um olhe para si mesmo como
um exercício inicial, e você vai olhar para você mesmo e se ver como um profeta. As meninas ou as mulheres como profetisas. Lembrando que dos frutos ou do fruto dos nossos lábios se fartará a nossa alma. Então, aquilo que nós vocalizamos, aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós declaramos, vai emanar um poder para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte. É claro que em muitos momentos de estresse, a gente fala coisas indevidas, infelizes, que não deveríamos nem sequer pensar, quanto menos falar, ou quanto mais falar. Mas, quanto mais nós vigiarmos, melhor para todos nós. Então, nesse culto, eu quero que você se veja como alguém capaz de profetizar. E, através da sua palavra, nós vamos crer que destinos podem ser redefinidos. Nós podemos declarar a palavra de Deus, ou mesmo a nossa palavra, desde que ela seja intermediada, temperada por uma palavra de Deus, por um princípio contido nas Escrituras. Então eu quero ler hoje aqui com vocês alguns versículos bíblicos, todos eles enfocando a importância de se usar a palavra e de se perceber que ela deve ser usada de maneira sempre estratégica, oportuna, feliz, porque na nossa língua está o poder de ministrar a vida ou mesmo a morte. Então, eu gostaria de voltar ao texto de Provérbios 18, versículo 20 e 21. E se alguém tiver uma versão diferente daquela que eu li, ou se alguém tiver uma versão diferente desta que nós leremos juntos, eu vou pedir para, após esta leitura em uníssono, você possa ficar de pé e ler na sua versão, para ver se traz mais luz, mais entendimento. Então vamos ler nessa versão aqui, todos em uníssono. 1, 2, 3. Do fruto... Alguém tem uma versão diferente dessa daqui que queira ler, compartilhar com a gente? Pode ler, filho. Obrigado. Você pode ler mais uma vez, está muito bonito. Você só vai ler um pouco mais alto, tá bom? Irmãos, preste bem atenção nessa versão dele, muito legal. Amém? Veja a importância que o escritor de Provérbios deposita na palavra, ok? Então, é muito importante a gente entender dois pontos principais nesse versículo. Do fruto da boca o coração se farta, ou a alma se farta. Quais são as palavras que produzem frutos? Palavras de bênção ou de maldição? De bênçãos. Então é muito importante, mesmo sob estresse, mesmo sob ira, mesmo sob uma reação violenta, inesperada, é muito importante você se lembrar desse versículo.
que a minha boca pode expelir, pode anunciar sentenças. Sentenças do céu ou sentenças de morte. Ele está dizendo que do fruto da boca o coração ou a alma se farta, se alegra, se satisfaz. Então, a primeira coisa que eu queria sinalizar aqui, que é importante a gente entrar em 2023, controlando ainda mais o nosso impulso de falar, eventualmente, sem refletir. Profetizar também é isso. Você precisa se sentir responsável por aquilo que você vai anunciar, por aquilo que você vai falar, por aquilo que você vai verbalizar. Nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar. Quem está me entendendo? Provérbios chega a dizer que até o tolo, quando está em silêncio, passa-se por sábio. Provérbios também diz que o muito falar, ou no muito falar está o quê? A transgressão. Quem fala muito tem mais possibilidade de errar, ou de pelo menos se equivocar no que está falando. Então vamos entrar 2023 nos sentindo mais responsáveis, ou ao invés de sentir, assumindo ou tomando uma decisão, se autodeterminando. Eu vou estar mais atento ao que eu vou falar, ao que vai sair da minha boca. Quem está me entendendo, meus amados? Então, isso é um princípio. Do fruto da boca o coração se farta. É claro que o coração se alegrará com as palavras benditas, com as palavras que inspiram vida, com palavras que enaltecem a esperança, a fé, o amor, a bondade, a virtude, a santidade, a alegria, o temor. Então, do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfazem. Então, aquilo que os nossos lábios produzem podem ser como que alento, remédio, refrigério, cura, não só para nós, mas para quem está à nossa volta. Irmãos, eu sei que, como a própria Bíblia diz, em Tiago capítulo 3, diz que bem-aventurado, maduro, é aquele que tem domínio da sua própria língua. Talvez a maior expressão de maturidade espiritual, talvez a maior expressão de temor a Deus se percebe na vida de uma pessoa, de como ela faz uso da sua língua, do que sai dos seus lábios, porque Jesus também vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Esses dois órgãos, eles estão conectados. Eles estão conectados com sentenças de vida ou sentenças de morte. No versículo 21 ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então eu quero convidar os pais aqui esta noite, todos os pais que estão aqui. Eu também sou pai. Por vezes nós somos tomados de ira, por vezes nós nos precipitamos em julgar nossos filhos, por vezes nós falamos duro, rude com nossos filhos, e não tem um único pai no planeta Terra que seja perfeito ao ponto de não tropeçar nisso que eu estou terminando de falar. Todos os pais, por mais que amem seus filhos,
Por mais que você seja longânimo, paciente, benigno, tratável, educado, gentil, mas em algum momento os pais também vão pecar contra os seus filhos. Então eu quero convidar você que é pai, fazer de 2023 o ano da oportunidade da gente profetizar sobre os nossos filhos. Vamos vigiar nossa boca, vamos vigiar o nosso coração, para que a nossa família seja um santuário, seja, entre aspas, um auditório a partir do qual nós estaremos exercitando o domínio próprio sobre a nossa língua. E o que sair da nossa boca, que seja para a edificação dos nossos filhos. Quem é avó aqui ou quem é avô, que faça com seus netos também. Naquele momento que você estiver muito irado, então não fale nesse momento, deixe passar a ira. Naquele momento que você estiver muito enraivecido, quase ensandecido, deixe passar aquele momento. Fale no momento que você estiver mais lúcido. Fale no momento que você tiver mais controle do que vai sair dos seus lábios. Porque você poderá corrigir seu filho ou sua filha, ou seu neto ou sua neta. E correção não é só a correção do cinto. Chamar a atenção, apontar os erros, fazer correção assim, é também correção. Mas faça de tal maneira que um erro não justifique outro, que você não suscite a ira, que você trate com brandura, não obstante corrigido. Quem está me entendendo? Então eu convido os pais a esse exercício de fé, a esse exercício de domínio próprio sobre os nossos filhos e filhas. Vamos nos levantar como profetas de Deus. E eles, como uma boa terra, vamos declarar que eles são frutíferos. Que nossos filhos serão prósperos, abençoados. Porque a Bíblia está dizendo nesse versículo que no poder da nossa língua está a vida ou a morte. Então vamos abençoar. Se a gente consegue fazer isso com os nossos filhos, nós vamos fazer isso na igreja, nós vamos fazer isso no ambiente de trabalho, nós vamos fazer isso no ambiente da escola, da vizinhança. Nós encontraremos sempre uma maneira equilibrada para que, ainda que corrigindo um erro que te cause muito desconforto emocional, mas você vai fazer com equilíbrio, sempre apontando um caminho de saída, sempre apontando um caminho profético, não obstante corrigido. Quem está me entendendo? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? É difícil? Sim. Mas não é impossível, no nome de Jesus. Quero convidar você para o Salmo 34, do versículo 12 ao versículo 15. Salmo 34, do versículo 12 ao versículo 15. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? É uma pergunta que o salmista está dizendo. Quem é o homem, quem é a mulher que ama a existência, que ama a vida e quer longevidade, muitos anos de vida para ver o bem? Essa pergunta Deus está a fazer a todos nós aqui esta noite. Quem dentre nós aqui ama a vida e quer longevidade, muitos anos de vida para contemplar, para apreciar, para ver o bem? Veja o versículo 13. Esse aqui
é o conselho para você ter. Presta atenção nisso, irmãos. Esse é o conselho para quem ama a vida, quer viver muitos anos sendo bem-sucedidos para ver o bem na terra. Olha o conselho para que você seja essa pessoa. Refreia a língua do mal. Qual é o primeiro conselho? Qual é o primeiro conselho? Refreia a língua do e os lábios de falarem dolosamente, enganosamente, mentirosamente. Quem está entendendo? Aqui já há dois conselhos. Quem é que ama a vida? Poucas pessoas. Surpreso. Meu Deus. Talvez eu perguntei muito baixo, alguém não ouviu direito, não sabe o que é, então não vai responder bem, né? Quantos aqui amam a vida? Quantos aqui querem viver muitos anos? Quantos aqui querem contemplar o bem? Olha, todos vocês. Vocês querem mesmo? Então vamos ao conselho do salmista. Primeiro, o que ele diz? Refreia a língua do... Refrear, ponha freio na sua língua. Se é de falar mal, não fale. Se não é de abençoar, então não amaldiçoe. Refreie a sua língua do mal. Outro conselho. Refreie os lábios de falarem enganosa. Há uma oração que o salmista diz assim: Senhor, me guarda da boca enganosa e dos lábios mentirosos. Da boca enganosa e dos lábios mentirosos. Queridos, coloquemos freio na língua para não falar inadvertidamente, para não falarmos mal, para não sermos infelizes, mas também coloquemos freios nos nossos lábios para não falarmos enganosamente, dolosamente, maliciosamente, mentirosamente, com o propósito de levar vantagem, de enganar alguém. Isso não compete a um profeta nem a uma profetisa. Quantos aqui se lembram que no início da palavra eu pedi para você se olhar como profeta e profetisas? Quantos se lembram? Um dos pecados que a Bíblia menciona é o pecado da licenciosidade associado à malícia, maledicência, falar de maneira licenciosa, maledicente, aquelas palavras mal intencionadas, de julgamentos. Mas ele continua nos aconselhando. Olha o versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o bem. Freia a tua língua do mal. Freie também os teus lábios de enganar pessoas. Aparta-te do mal, não te associe com o mal, ainda que ele se manifeste na superfície, não é como se fosse um bem. Você tem discernimento, você tem o temor do Senhor, então discirna que o bem está travestido, ou melhor dizendo, que o mal está travestido de bem. Então se afaste do mal, aparta-te do mal. E aí ele nos convida à prática do que é bom. Alguém abra para mim Filipenses 4, versículo 8. Se alguém tiver uma voz assim, que lê um pouco alto, pode ficar de pé e ler para mim esse versículo. Filipenses 4, 8.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Presta atenção, irmãos. Ele nos diz também para nos apartarmos do mal e nos apegarmos à prática do bem. Você só faz o bem se você primeiro pensar o bem. Você só faz o bem se ele estiver dentro de você. E o conselho de Paulo aos Filipenses é isso aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, veja a origem das coisas que você aprecia, veja a origem das coisas que você valoriza, veja a origem das coisas que você prioriza, veja a origem das coisas que você ressalta, são verdadeiras. A procedência delas está associada à verdade. Se não, meu irmão, se afaste. Minha irmã, se afaste. Porque Paulo está dizendo tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, honestidade é o contrário, não é o antônimo de desonestidade, é isso? Em português é isso ainda? Ok? Tudo que é justo é o contrário de injustiça, tudo que é puro é o contrário da impureza, tudo que é amável é o contrário daquilo que é odioso, tudo que é de boa fama é contrário àquilo que é vil. Se há alguma virtude, se há algum valor nessas coisas, e se há algum louvor, se existe algum louvor nisso, se existe alguma razão para você elogiar, nisso pensai. Quem está me entendendo? Como praticar o bem se ele não for valorizado dentro de nós? Como fazer o bem se a gente não apreciá-lo, não valorizá-lo? E ele precisa tomar os nossos pensamentos. É o que Paulo está dizendo. Por isso que Jesus vai dizer que a gente não fala senão aquilo que antes passa pelo coração. Então, eu tenho dito aqui que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente aprende, vai influenciar diretamente na maneira como eu penso, sinto e faço as coisas. Então, 2023, nós temos que repensar. Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. O que foi que nós fizemos este ano que a gente não conseguiu lograr êxito, que não deu muito certo? Vale a pena levar na bagagem para o próximo ano? Se não vale, vamos deixar nesse ano aqui. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente não vai obter resultados diferentes. Para eu ter resultados diferentes na minha vida, eu preciso também ter atitudes diferentes. Aquele estudante que esse ano não conseguiu ter média 8. Ele estudou, ele deu o melhor dele, mas ele só estudou 1 hora por dia. Se ele quiser tirar a média acima de 8 no próximo ano, ele precisa pelo menos estudar 2 horas por dia. Então veja, esperar resultados diferentes, mantendo as mesmas atitudes, é no mínimo falta de inteligência. Então aquilo que a gente fez esse ano, que não rendeu muitos frutos, que não deu muito certo, ou talvez que não deu nenhum resultado, não vale a pena levar para o próximo ano. Isso já é uma decisão inteligente. Os irmãos estão me entendendo? Então pense, o mundo foi feito pelo poder da palavra. Palavras transformam destinos. Então eu vou, nesse culto, tomar uma decisão. Eu vou me reposicionar quanto ao uso da minha boca. Eu vou me ver como profeta a partir de hoje. Eu vou me ver como uma profetisa a partir de hoje. Eu vou vigiar muito para que as palavras, ao saírem da minha boca,
sejam sentenças para a vida, para mudanças de destinos, em nome de Jesus. Agora, ele diz mais, além de frear a língua do mal, os lábios do engano, apartar-se do mal, praticar o bom, o que é bom, ele diz, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Queridos, isso aqui é conselhos para quem ama a vida, quer viver muitos anos e ver o bem ao longo da sua existência. Quem está me entendendo? Para isso ser alcançado, você precisa observar esses conselhos. Vocês estão entendendo a relação de causa e efeito? Muito bem. Então, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. O que é que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 12 a seguir? Ele diz assim, olha, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Quanto a depender de você, perdoe. Quanto a depender de você, esteja aberto ao diálogo. Quanto a depender de você, seja paciente. Quanto a depender de você, esteja disposto a ouvir a razão da infelicidade, de por que a pessoa agiu daquela maneira. Talvez você vá até entender depois que ela falar por que ela foi rude, por que ela gritou, por que ela teve aquela atitude mesquinha. De repente você vai ter até compaixão dela. Esteja disposto a fazer diferente em 2023. Em nome de Jesus. E aqui eu lanço um desafio para os pais. Vamos começar a fazer isso na nossa casa? Vamos começar a fazer isso com os nossos filhos? Só eu que erro, ou alguns pais aqui, às vezes, antes do filho fechar a boca, já está tendo o conselho pronto, já tem a sentença ativada, ou só eu que faço isso? Só eu que peco, só eu e a senhora. Ah, apareceu uma outra pecadora, os outros pais são tudo anjos. Parabéns, anjos. Vocês não pecam com os filhos de vocês, que maravilha. Queria ser filhos de vocês. Quantos pais aqui fazem isso que eu faço, vez ou outra? Porque a gente acha que a gente conhece tanto o filho que não precisa mais dele explicar nada, que a gente já sabe. E é um grande engano, sim ou não? Então vamos ouvir mais os nossos filhos, vamos ouvir mais as pessoas. De repente aquilo que seria motivo para a gente se irar, vai ser motivo da gente se encher de compaixão. Agora o versículo 15, para a gente concluir o Salmo 34, versículo 12 ao 15. Isso aqui é lindo, olha a recompensa. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Vamos ler esse versículo juntos, para esse texto entrar também dentro do nosso coração, do nosso espírito. Vamos lá, 1, 2, 3. Os olhos... Amém? Veja que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são estes? Aqueles que amam a vida, por isso valoriza a existência que Deus criou, inclusive a sua própria existência. Tem um olhar de apreço, de amor, de carinho, de zelo, de preservação quanto à vida, a partir da sua e dos outros e de todo o cosmos. Essa pessoa que ama a vida, ela quer viver muitos anos e ela quer ver o bem do Senhor. Para isso, quais são as coisas que ela precisa fazer? Frear a língua de falar o mal, frear os lábios de falar enganosamente, apartar-se do mal, praticar o que é bom, procurar a paz e empenhar-se por alcançá-la.
então os olhos do Senhor estão voltados para esse tipo de pessoa sobre a face da terra. Louvado seja Deus. E eu quero profetizar aqui esta noite, cada um de vocês são essas pessoas sobre as quais os olhos do Senhor estão voltados. Eu declaro que você e a sua casa, você e a sua família, com a atitude de vocês, estão atraindo a bondade e a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. Agora, eu queria convidar você, abra sua Bíblia no Salmo 39, versículo 1. Salmo 39, versículo 1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar contra a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Eu vou ler novamente para você entender esse texto. Disse comigo mesmo. O salmista estava falando, sabe quando você está dialogando com você mesmo? Rapaz, eu acho que eu vou fazer isso. Se fulano disser assim, eu vou falar assim. Eu vou lá, se aquela pessoa tiver essa atitude, eu vou ter essa outra. Alguém aqui já dialogou consigo mesmo? Só eu e alguns. Os outros são tudo anjo, né? É uma coisa interessante. Essa igreja tem tantos anjos. Quantos aqui fala consigo mesmo através dos pensamentos? Né? É comum, gente. Somos isso, seres humanos. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos. Quem é que pode guardar os meus caminhos? Eu sou vigia de mim mesmo, gente. Em grande medida. Eu sou vigia de mim mesmo. Para não pecar com a língua. Diga comigo. A vigilância pessoal é a condição para não pecarmos com a nossa língua. Essa vigilância, eu sou responsável por ela, você pela sua. Por mais que a gente seja ministrado pela palavra, pela liderança da igreja, no pequeno grupo lá na célula, se a gente não guardar a nossa língua, a gente não vai profetizar o bem. Se a gente não guardar os nossos caminhos, nós vamos andar em trevas. Então o salmista está dizendo, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Quem é o ímpio, pastor? O salmista está dizendo que o ímpio são as pessoas que não têm temor a Deus. O ímpio é a pessoa que não tem piedade no seu coração. Pessoas impiedosas são as pessoas que não temem a Deus. E o que ele está dizendo? Enquanto houver pelo menos um ímpio na minha presença, eu amordaço a minha boca. Eu vou vigiar mais do que nunca sobre o que eu vou falar com o ímpio. Vocês lembram do Salmo 1? Como é que ele inicia? O que é que diz o Salmo 1? Quem aqui se lembra? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, e o que mais? Vamos lá? Bem-aventurado o varão não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista, ele está dizendo justamente isso em outras palavras. Com quem você está compartilhando a sua vida? É sábio? Com quem você está falando da sua intimidade? É correto? Com quem você está falando dos seus sonhos?
Será que não vai ficar com inveja de você? Será que não vai querer boicotar você, desestimular você? Você está sendo sábio falar com quem não tem conselhos de Deus para te dar? Então o salmo está dizendo, olha, enquanto houver um ímpio na minha presença, eu, vigio mais do que nunca o que eu vou dizer. Quem está me entendendo? Jesus, é interessante que Mateus diz, o próprio Senhor Jesus diz, que não se deve lançar pérolas aos porcos. Isso também é ser sábio. Vocês sabem que Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, sim ou não? Então há tempo também para se silenciar, sim ou não? Há tempo de profetizar, há tempo de falar, mas há tempo também de você ficar calado. Pergunte ao seu irmão, para você é mais fácil falar ou ficar calado? Pergunte a ele, olhando para ele. Para você é mais fácil falar ou ficar ouvindo? Ficar calado? Depende, né, com quem a gente está, não é não? Se for uma grata pessoa, é bom demais, não é não? Se for uma presença solícita, é muito bom. Mas se for uma presença intimidatória, a gente já fica meio encolhido, né? Mas alguns naturalmente gostam muito de falar, sim ou não? Outros naturalmente gostam muito de ficarem calados. Nem sempre é para ouvir, mas é porque é de ficar calado, né? Agora, o que o salmista está dizendo é que você precisa ter o discernimento de que em que ambiente, qual é a atmosfera em que você está. É para falar? Então fale. Mas se não é para falar, você deve ficar calado, ok? Isso também é muita sabedoria. 2023 vão apresentar circunstâncias assim para todos nós. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Nós já estamos concluindo. Abra comigo o Salmo 35, versículo 28. Salmo 35, versículo 28. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. O salmista está dizendo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. No Salmo 13, versículo 6, o salmista diz, eu louvarei ao Senhor, porquanto só me tem feito o bem. Sabe, irmãos, eu quero agora dizer uma coisa muito interessante para vocês, preste atenção. A nossa capacidade profética, preste atenção nisso que eu vou dizer a vocês, ela é proporcional à nossa capacidade de louvar e adorar a Deus. Está muito associado, presta atenção nisso. O meu fluir profético é proporcional à minha disposição de entrega no louvor e na adoração. Se eu tiver a disposição de construir aqui no templo, ou no íntimo lá do meu quarto, lá no meu secreto, no meu TSD, no meu tempo sozinho com Deus, se eu tiver disposição para construir um ambiente de louvor e adoração, uma atmosfera de entrega a Deus, eu vou ter mais capacidade de fluir profeticamente. Não só sobre a minha família, não só sobre mim, mas sobre as pessoas à minha volta. Louvado seja Deus. O fluir profético está muito relacionado com essa disposição
mental, emocional, espiritual, de louvar e adorar a Deus em secreto, ou seja, na intimidade, aonde ninguém está vendo a gente, aonde as pessoas não estão ali para aplaudir a gente, mas você tem a maior de todas e a mais importante audiência, você tem a presença de Deus ao seu lado. É assim que se constrói o fluir profético. Essa sabedoria no usar as palavras, em ministrar sobre as pessoas. Então, o que o salmista diz? E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor, ele diz, todo dia. Todo dia. Diga para o seu irmão, todo dia é o tempo oportuno de louvar a Deus. Quanto mais em 2023 nós nos entregarmos a um ambiente de adoração, de louvor, de relacionamento com Deus, mais nós fluiremos no profético. Mais nós fluiremos na capacidade de usar os nossos lábios e a nossa língua para abençoar, para profetizar sobre as pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se engane, irmãos, não nos enganemos a nós mesmos, que apenas uma quarta-feira e um domingo, a gente vindo aqui 1h30 entre louvor e ministração, será o suficiente para a gente poder fluir. Ajuda muito, mas não é o suficiente. Quem está me entendendo? Então olha para o seu irmão e diga assim, você precisa de algo mais. E esse ambiente, essa atmosfera, é você que constrói. Aonde você estiver. Se você fluir lá na sua casa, você vai fluir aqui. Se você fluir aqui, você vai fluir no trabalho. Você vai fluir na sua escola, na sua faculdade. Você vai fluir aonde você estiver para a glória de Deus. Então, quero convidar você para a gente estar chegando ao final. Salmo 37, versículo 30 e 31. Salmo 37, versículo 20 e 21. A boca do justo profere a sabedoria. É interessante que se você já leu o livro de Provérbios, Jesus, em Provérbios, ele é a personificação da sabedoria. Jesus é chamado no livro de Provérbios de sabedoria. Você lê Provérbios e parece que a sabedoria ali é uma pessoa. Não é só parece, não é. Aquela sabedoria de Provérbios é o próprio Filho. É a encarnação, não é, da sabedoria. Então, olha o que ele diz. A boca do justo profere, fala, vocaliza a sabedoria. E a sua língua fala o que é justo, aquilo que é reto diante de Deus e dos homens. No coração tem ele ou ela tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão no nome de Jesus. Queridos, o salmista Davi, no Salmo 51, ele pede em oração algumas coisas a Deus, e uma delas é, Senhor, me dê um coração quebrantado e um espírito inabalável, um espírito reto, que não vacile nem para a direita, nem para a esquerda. O que o salmista está dizendo aqui, que a boca do justo profere a sabedoria, fala sobre as coisas divinas, enaltece, honra, elogia as coisas de Deus, e a sua língua fala o que é justo então, o que é reto diante de Deus. No coração, esse justo tem a lei do seu Deus. Por isso, os seus passos não vacilarão, louvado seja o Senhor.
O que é que diz o Salmo 1? Vamos voltar ao Salmo 1? Ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está onde? Na lei do... E na lei do Senhor ele medita dia e... Por isso ele não vacilará, louvado seja o Senhor. A lei do Senhor é o que? A palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, o que o salmista fala sobre a lei do Senhor? O que ele fala da palavra de Deus? Lâmpada para os meus e luz para o meu caminhar. Por isso você não vai vacilar em 2023, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e profetiza, diga assim: em nome de Jesus, eu declaro esta noite que haverá na sua vida essa lâmpada acesa que é a palavra de Deus, e essa luz viva que é a palavra de Deus cultivada, e seus pés não vacilarão em nome de Jesus. Eu quero profetizar que nossos pés, mais do que nunca, estarão firmados na rocha. Nós não sairemos do caminho. Para finalizar, quero convidar você a se colocar de pé. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Na minha versão diz: alguém há cuja tagarelice é falador, fala-se demais, é como pontas de espada. A língua de muitas pessoas fere feito uma espada cortante. Mas, todavia, entretanto, porém, a língua dos sábios é medicina, é saúde para a alma. Louvado seja o Senhor. Então olha para o seu irmão com muito amor e carinho e diga para ele: a partir de hoje, eu decido, e creio que você também, a fazer uso o mais correto possível, para que a nossa língua não seja como pontas de uma espada a serviço de ferir pessoas, mas ao contrário, a minha língua, e eu creio que a sua também, será medicina, saúde, cura para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa vizinhança, para as nações, para a glória de Deus.